Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Eduardo Guedes para gravação de mais um vídeo aqui sobre operações e configurações do mercado futuro de dólar, né? Então vamos lá. Hoje a aula é sobre DI, como é que eu configuro um- uma janela aqui sobre DIs, né? E como é que eu utilizo ele no meu dia a dia, tanto para operar o dólar, né? Como eu sou especialista em dólar, mas eu também posso utilizar o DI para operar o índice, né? O mini índice, beleza? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é vir aqui em gráficos e novo gráfico, beleza? A tecla de atalho, seja lá como for. Aqui vai aparecer o IBOV, mas não é isso que eu quero. Como eu estou utilizando o TRID, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou escrever DI, né? Depósito interbancário, 1F, tá? Então, DI1 é o código do ativo, o F é referente ao vencimento do ativo, faca, que é o F, né? É janeiro de 2020, alguns trocados. É o seguinte, eu utilizo sempre só os números, os anos ímpares. Como a gente está em 2024, eu vou utilizar o contrato de DI com vencimento em janeiro de 2025. Aí eu vou utilizar 25, 27, 29, 31, 33. Quando chegar mais próximo de 25, ali, de janeiro de 25, aí eu já vou parar de utilizar esse. Provavelmente vou utilizar o mais longo lá, o F35. Vamos ver como é que vai se comportar até o final do ano esse F25 aqui, beleza? Então, por quê? Eu tenho que estar observando tanto os contratos mais curtos, né, como os mais longos. O 33 praticamente são 10 anos lá na frente, então aí eu consigo meio que ficar observando ali a curva de juros, né, interbancária ali, ah, desde do início até os contratos mais curtos, né, os mais longos, beleza? Então vou colocar aqui, ó, o 25. Aí eu dou um enter aqui. Beleza, não me interessa essa parte aqui, que eu não vou operar o DI, né? Eu não sou operador de DI. E o que eu vou fazer mais aqui? Eu vou colocar um indicador, tá? Deixa eu só maximizar aqui. Mas confesso para vocês que eu utilizo essa tela bem pequenininha. Aí eu clico com o direito, vou em indicador e eu vou colocar uma média. Uma média móvel, né, aritmética mesmo. Eu só utilizo ela para eu me orientar. Não, eu não opero, eu coloco uma de 21, pode ser de 20, de 9, a média que você quiser. Mas eu coloco a de 21 aqui, só para eu ter uma noção do que está acontecendo. Beleza, morreu. Já tem aqui o contrato mais curto que eu observo, que é o que eu fico na maioria do tempo observando, tá? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou clonar isso aqui, tá? Clico com direito e vou aqui embaixo no TRID, ó, clonar visão. Tá que ele clonou, aí eu vou fazer arrastar para cá para ficar na mesma janela, beleza? Só que agora eu vou mudar esse contrato aqui, DI 1F27, certo? Aí eu vou fazer mais algumas vezes aqui, DI 1F29. Aí eu clico de novo, clonar visão, DI 1F31, dou Enter, clonar visão. De novo, mais outra vez. Aí DI1F33. Beleza.
Já montei aqui. Eu tenho o costume de colocar o contrário. Eu só vou ajeitar aqui. Acabou saindo. O 25. É o contrário que eu utilizo, tá? Então, beleza, ó. 25, 27, 29, 31 e 33. Beleza, agora eu vou dividir a tela aqui, ó. Na verdade, eu não vou precisar de muito espaço para o que eu vou montar aqui. Tá? Então, é assim que eu vou pegar agora, montar um monitor de cotações aqui, ó. Clico em cotações, monitor de cotações, novo. Aí eu vou colocar DIs. E clico em concluir. Beleza, agora tá aqui, aí eu clico com direito e adicionar papel. O que eu vou fazer? Basicamente eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou bem aqui, ó. DI 1F25. Aí mando adicionar. Aí eu vou trocando aqui, ó. 27. Aí ele vai aparecer nesse retângulo aqui da esquerda. Eu clico na seta para a direita aqui, ó. Aí ele vai adicionar. Aí agora eu coloco 29. São os mesmos contratos do DI. E aí eu coloco o último aqui. Beleza. O que eu vou ter aqui, ó? Lógico, eu tô fazendo esse vídeo num sábado, né? Então o mercado tá fechado e tal. Eu vou arrumar um local para colocar essas duas telas aqui, né? Essas duas janelas. Só estou dando um exemplo aqui agora. Então o que vai acontecer? Quando eu abrir lá o mercado, né? Por volta lá das 9 horas da manhã, o DI também é um contrato futuro, né? Um derivativo. E aí a gente vai começar a ter operações, né? Nos contratos. Então, o que eu espero? Eu espero que tenha uma variação em relação ao fechamento do dia anterior. Aqui, ó, aqui não tem o time frame, é sempre em relação ao dia anterior. Aqui no gráfico ele está diário, mas eu geralmente o que eu faço aqui, ó, coloco no 10 minutos, certo? Eu tinha esquecido de falar isso aqui, 10 minutos para todos eles. Só basta eu clicar no meio da janela aqui, no gráfico, coloco 10 minutos. Beleza, tá aí, tá pronto. Minhas duas janelas de observações dos contratos de DI estão prontos, né? Então, o que eu vou fazer com isso agora? Então, quando abre lá o mercado, né, no dia operacional, vamos dizer, hoje é 23, é 25 de março de 2024, tá? A partir do momento que abre o mercado, depois de 9 horas, o que eu vou observar aqui, né? Eu vou começar a observar onde é que os contratos começam a abrir, né? Por exemplo, na sexta-feira agora, ontem, né, no dia 22, o que nós tivemos? O contrato abriu, né? O contrato, o 25, o F25, ele abriu e começou a cair, né? Apesar de ter aberto aqui com um gap, né? O que aconteceu? Em função de todo o cenário internacional lá, né? Eu vi que tinha o contrato, né? As taxas de juros do Tesouro
americano de 10 anos estavam caindo, né? Estavam bem abaixo de zero ali. Então, o que a gente poderia ver aqui? A gente poderia ver os DIs caindo, né? Então, foi isso que foi acontecendo. Ó, se você for pegar durante o dia, esse aqui é o 25. A gente viu o 27. Ele abriu aqui, ó. Bem forte aqui, olha. Ele foi para cima e depois ele começou a cair. Ele caiu e passou de 10 ali, antes de 10 horas da manhã até quase 2 horas da tarde, ele ficou bem abaixo do fechamento do dia anterior. Então, boa parte da melhor parte do pregão, para mim, ele passou negativo, certo? O 29, ele já teve um comportamento um pouco diferente, né? Na verdade, não, né? O mesmo comportamento aqui, abriu, ele foi para cima e depois fechou negativo, né? Logo os 10 primeiros minutos ali. E depois ele ficou mais ou menos naquela mesma região ali até umas quase 2 horas da tarde ali no negativo. Então aqui, ó, a mesma coisa, abriu, foi para cima e depois ele começou a cair mais ou menos até as 2 horas da tarde ele ficou negativo também em relação à quinta-feira. E o de 10 anos, né, daqui a 10, contrato de 10 anos, mais longo, ele fez a mesma coisa. Ele abriu, foi lá em cima e fechou aqui mais ou menos onde ele abriu. Então ele também caiu. Então o que eu vi aqui? Que desde a ponta curta até a ponta mais longa, né, de 10 anos, os contratos de DI eles estavam caindo na boa parte da manhã. Então o que eu pensei? Mesmo ele abrindo com um gapzinho ou um pouquinho mais acima do fechamento do dia anterior, eu vi que eu tinha ali um cenário, né, que seria meio que de queda aqui para o mercado futuro de câmbio, né? Lembrando, DI são juros aqui no Brasil, né? E basicamente, e aí o que a gente vai ter? Se os juros estão subindo, então o dólar ele também vai subir. Ou o dólar sobe, os juros vai subir. Então dizem que para onde o DI está indo, né? Para onde o dólar está indo, o DI já passou por lá. Mas o que isso me traz? Isso me traz segurança no meu operacional, porque eu vejo dois contratos que teoricamente eles têm uma relação positiva, né? Quando um sobe, o outro sobe, o outro quando cai, o outro cai também, né? Então, assim, se eu estou vendo isso, os DIs subindo, então me dá mais confiança em operar comprado. Quando eu vejo os DIs caindo, me dá segurança de operar vendido, né? Beleza? Então, assim. Mas, bom, para qual eu olho? Geralmente, eu olho mais para o mais curto, né? Para o início da curva de juros. Então, eu olho muito para ele porque ele é o mais volátil na minha concepção, né? Então, aqui, ó, teve abertura, não teve aquele pavio como tiveram os outros, e depois ele só pegou e passou a manhã todinha ali caindo. Praticamente ele não foi mais para cima, né? E depois ele ficou até às 18 horas ali naquela região ali, mais abaixo aqui, bem abaixo. Se bem que ele ficou positivo, né? Em relação ao fechamento do dia anterior, mas ele caiu. Então, olha só, o que eu tenho aqui, ó. Se eu ficar olhando aqui para a grade de cotações aqui, ó, e ficar olhando só para os valores aqui e eu não me atentar a essa movimentação, o que pode acontecer? Pode fazer que se eu estiver utilizando só essa janelinha aqui, ó, eu posso ter uma ideia errônea. Por quê? Eu posso querer ficar
só operando comprado, porque eu estou vendo que, olha, ele passou o dia, o F25 passou praticamente o dia todo positivo em relação ao o dia anterior, né? Se eu olhar para o F27, já não aconteceu isso, ó. O fechamento dele foi mais ou menos por aqui, na quinta-feira. Depois o F27 abriu mais ou menos no mesmo nível do dia anterior. Depois ele subiu, depois ele caiu. Então ele estava negativo ao dia anterior. Então provavelmente a gente ia ver aqui, ó, o F25 positivo e o F27 negativo. Então, o que, que a gente poderia ter? Uma noção completamente errada daquilo que realmente estava acontecendo. Tá? Então, a gente tem que ter essa percepção. Ah, eu vou olhar só para a grade aqui. Eu não aconselho, mas eu tenho ela, eu observo. Mas se eu não tiver o gráfico, eu tenho que ficar me lembrando. Pô, o 25 estava 0,80 positivo. E agora ele está 0,60 positivo. Então eu tenho que ter na minha cabeça o seguinte, que diminuiu. Então o dólar vai perder força em relação ao real. Então provavelmente eu vou ter que operar vendido nessa situação. Mas se eu não me lembrar quanto é que estava lá, quanto é que estava mais cedo o DIF 25, aí eu recorro a quem? Ao gráfico. Então, por isso que eu tenho os dois. Ah, você fica olhando o tempo todo para a grade e para o gráfico? Não. Eu gosto de ter aqui para ter uma noção do que pode estar acontecendo com a grade, mas a maior parte do tempo eu passo olhando para o F25 aqui. De vez em quando eu venho e dou uma olhada, porque eu acho assim, o seguinte: o F25 tem uma volatilidade maior. Então eu consigo observar o movimento mais rápido aqui. Mas aí, para eu saber se aquele movimento está consolidado, aí eu vou olhando os outros com o tempo de maturidade maior, né? O F27, o F29, o F31 e o F33. Por quê? Pô, se o F27 também está caindo, aí eu disse, ó, um pouquinho mais longo, ele está me indicando um pouquinho mais de certeza naquele movimento baixista. Ah, o 29 também está me mostrando. Então, o que me mostra? Que a curva de juros ela deve estar inclinando um pouquinho mais para baixo, né? Ela está diminuindo ali o grau de inclinação dela. Então, a mesma coisa que o 31, se está caindo, provavelmente a curva está diminuindo, a inclinação dela. E o F33 está me dando mais certeza aí, ainda. Agora, a partir do momento que eu vejo uma movimentação no F25, aí ó, já está começando a subir. Aí eu vejo que está acontecendo essa subida no F27, no F29, no 31, no 31 e no 33, aí eu já tenho um movimento aqui com mais clareza é, que o movimento agora inverteu e que agora eu posso começar a operar comprado. Lógico, os DIs eles não são as minhas únicas informações para tomar decisão. Eu não tomo decisão somente a partir dos DIs. Eu utilizo várias e várias coisas que eu vou mostrar em outros vídeos. Mas basicamente é isso. Se eu vejo uma movimentação mais intensa no F27, no F25 para cima, subindo, ficando mais positivo, e os outros quatro eles estão acompanhando, aí aqui eu vou operar comprado. Ah, mas eles estão negativos se eu for olhar para a grade de cotação. Mas aí por isso que eu olho para o gráfico e vejo, ó, tá subindo ou tá caindo. Beleza. Se eles estão subindo, todos eles subindo, mesmo na grade de cotação negativa aqui, cara, não vou operar vendido, eu vou operar comprado, porque está subindo. E aí eu tenho que olhar para a conjuntura da economia mundial. Mas é um papo para uma outra situação, para um outro vídeo que eu vou fazer um pouquinho mais ali na frente. Então, o que eu tenho que observar? Primeiro, DI mais curto. Subindo, já pensa em compra. Aí eu vou olhando os outros. Se os outros estiverem comprando ou subindo, eu também vou operar com mais clareza na compra. Se eu vejo os DIs caindo
desde a ponta curta até a ponta longa, eu começo a pensar em vender, ficar vendido. Mas aí, como eu falei, tem que olhar a conjuntura mundial para saber se eu vou operar realmente vendido ou comprado naquele dia, naquele momento, tá? Então, é isso que é um dos ativos que eu me baseio, que eu procuro tomar as minhas decisões aqui. Lógico, eu não posso chegar aqui, tá subindo, ó. Foi sexta-feira, nesse caso aqui, o DI abriu com um gapzinho ali de alta e ele foi para cima. Eu vou entrar comprado agora, que ele nunca mais vai voltar. Não, olha, o que foi que aconteceu? Ele foi para cima, fez uma máxima e depois ele despencou, né? E foi o que aconteceu o dia todo aqui, ó. O dia todo não. Para todos os contratos, boa parte da manhã. Foram para cima nos primeiros minutos e depois caíram. Tanto que eu peguei uma venda, né? Ali por 5,004,5, né? Lá no 4,5. Aí eu vendi e levei até o 90. Então, quando eu vi essa movimentação, olhei o, as taxas de juros do Tesouro Americano de 10 anos caindo, já estavam mais fracas, eu também, eu vou entrar vendido. Beleza? Então, assim que eu opero, procuro operar com essas informações através dos depósitos interbancários, DIs, beleza? Os contratos futuros de depósito interbancário. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Espero ter sido claro da forma que eu observo os DIs e que isso seja útil na operação de vocês, tanto no mercado de câmbio, no WDO, né, no dólar futuro, como de índice. Como é que eu faço para operar com índice? Se estão caindo, né, então eu tenho que um juros mais baixo. Então, o que significa? As pessoas têm mais, se arriscam mais, né? Então, eu poderia dizer o seguinte, que eles estariam dispostos a tomar mais risco se estão caindo os juros. Então, se o DI está caindo, eu procuraria buscar o quê? Posições compradas no mercado de índice, né? No mercado de ações. Mas nem sempre isso acontece. Se eu não me engano, a sexta-feira, dia 22/3, a bolsa, né, o índice basicamente caiu. Eu realmente não sou operador de índice, eu sou operador de dólar, mas eu procuraria posições compradas se eu estivesse vendo um cenário de queda para os DIs, beleza? Eu procuraria, mas não sei se daria certo, mas basicamente é isso. Juros caindo, o povo tende a pegar mais, tomar mais risco, né? Emprestar mais dinheiro dos bancos para fazer o quê? Compras, né? Então eles iriam ao mercado para tentar se posicionar na compra no mercado de ações e no mercado de índice, beleza? Então é mais ou menos isso que eu faria. E no dólar, com certeza, DI caindo, vendo, e se DI está subindo, eu compro, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.